Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia, está começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um bolinho super rápido, uma decoração maravilhosa, um bolo em roseta. Se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Então é isso, sem mais enrolação, fiquem aí com o vídeo. Então, bora lá aqui bater esse chantilly. Aqui eu tenho o meu chantilly Amélia Supreme, que é o que eu mais gosto de usar. E aqui o Amélia Mix tradicional. Ele tá custando, ó, R$ 24,99, né? R$ 25. Esse aqui, o Amélia Mix, eu compro na mão de um fornecedor, que sai quase o preço desse, né? Acho que é R$ 26,99, se eu não me engano, né? R$ 27. Mas super vale a pena, ele é muito cremoso. Eu praticamente não preciso hidratá-lo quando eu uso só ele. Mas hoje eu vou fazer aqui essa mistura porque eu tenho pouco desse aqui, né? Eu já tinha utilizado ele, então eu vou precisar de mais. Aí eu comprei esse daqui no mercado mesmo, porque foi uma encomenda de última hora que eu peguei. Então é isso, vou estar misturando aqui esses dois e vou bater junto com o leite ninho, viu? Então aqui eu vou colocar aqui no bol da batedeira. Aí, ó, gente, tá vendo? Só tinha esse pouquinho aqui, ó. Que não ia dar pra nada, né? Eu deixei ele meia horinha no congelador, tá? Pra poder ele ficar bem geladinho e bem firminho. Esse aqui mesmo tá bem gelado, bem grosso, ó. Ó a diferença. Até a cor dele muda, gente. Eu não sei se dá pra vocês perceberem. Tá vendo que o Amélia Mix Supreme, ele é bem branquinho. Esse aqui, ele já tem uma coloração, assim, mais puxado por rosa, sabe? Meio rosado. Vou colocar aqui a metade da caixa. Pouco mais da metade, na verdade, né? Porque como o bolo que a gente vai decorar é feito em rosetas de chantilly, então gasta bastante. Então, aqui eu tenho quase 1 litro. Eu utilizei mais de meia caixa e o restante que tinha aqui, então eu acabei utilizando quase 1 litro de chantilly. Então, agora eu vou colocar aqui o leite ninho pra gente poder bater. Pronto, coloquei aqui o leite ninho, eu coloquei 6 colheres de sopa, viu, gente? Para cada litro de chantilly, você pode colocar 6 colheres de sopa, que é suficiente, tá? Aqui não chegou a atingir 1 litro, mas eu coloquei as 6 colheres de sopa mesmo assim, para ele ficar com um saborzinho bem gostoso, tá? Então, agora a gente vai bater. Gente, nesse momento aqui agora, ele já tá praticamente no ponto, ó. Que o ponto dele é quando ele faz esse buraco no meio. Ele já começou a fazer aqui, tá vendo? Geralmente, esse bolinho que tá aqui, ele gruda aqui nesse globo da batedeira. Ele ainda não tá no ponto certinho, eu parei antes, porque eu já vou colocar aqui algumas gotinhas do corante azul, né? Porque esse bolo é no tom azul, vai ser 2 tons de azul, então eu vou colocar já algumas gotinhas aqui pra mudar, né, a cor, pra poder sair do branco. Então eu vou colocar algumas gotinhas aqui, aí eu volto a botar a batedeira pra bater novamente até dar o ponto do chantilly. Pronto, coloquei aqui. Agora vamos bater novamente. O ponto é esse, ó, tá vendo como ele grudou aqui agora no globo, ó, e o buraco, ó, tá vendo? Então, agora eu vou pegar uma espátula e vou misturar tudo. Essa parte aqui, ela geralmente sempre fica um pouquinho mais mole. Se você quiser deixar no ponto bem firme, você pega a espátula, né, e mistura tudo e bota pra bater mais um pouquinho. Mas não tem necessidade, porque eu vou hidratar ele, então eu já vou misturar tudo aqui e já mostro pra vocês. Ó. Aqui ele tá bem firme, tá vendo? Eu já vou começar a hidratar ele. Ó como ele tá bem poroso, né? Cheio de gruminhos. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho de leite condensado. Vou misturar bem, que é pra hidratar ele bem.
E aí ele vai ficar bem lisinho. Gente, eu dividi aqui, né? Porque era muito aqui pra mim mexer aqui, né? E aí cansar muito o braço, então eu coloquei aqui uma parte, porque são duas cores, é um azul mais claro e um azul mais escuro. E o meu corante acabou, gente. Tudo que eu tinha já coloquei aqui, agora eu vou misturar, eu espero que fique bem azulzinho esse aqui, viu? Eu creio que não vai ficar exatamente na cor do bolo que a cliente me mandou, mas é o que a gente consegue fazer hoje, né? Dia de domingo não acha nada aberto para comprar, então é isso. Como foi um bolo meio que de última hora, é o que a gente tem para hoje. Vou até informar para ela depois que eu misturar tudo aqui, que eu ver a tonalidade, né? Depois que descansa um pouquinho, sempre escurece um pouco mais, mas creio que não vai ficar exatamente no mesmo tom. Mas é isso. Vou misturar esse daqui agora e já vou colocar no saquinho de confeitar e já trago o bolo para cá e já mostro para vocês. Pronto, gente, ficou assim, não ficou exatamente na cor que deveria, né, mas é o que a gente tem. Então, esse é o tom azul mais claro, esse aqui é o azul mais escuro, a gente vai fazer um degradê de rosetas. E aqui eu já tô com o meu bolo, aqui na minha bailarina. E aqui é o topo, gente, ó. Felipe, 9 anos, do Free Fire. É um topinho simples, um bolo simples também. Aqui eu já coloquei no saco de confeitar junto com o bico 1M, que é o bico de fazer as rosetas que a gente vai estar utilizando. Então agora a gente vai dar início aqui a essa decoração. Bora lá? Bora lá, então a gente vai começar retirando aqui o acetato. E vou passar uma camadinha fina do chantilly nele todo, para depois a gente poder aplicar as rosetas, tá? Aí, quando eu retiro aqui, eu já tiro logo esse durex que a gente cola, para ele não ficar grudando, né, o acetato. Agora eu retiro com todo cuidado, ó. Vocês viram como é que eu coloco o acetato aqui? Ele é assim, ó. Tá vendo? Aí eu coloco o contrário. Eu abraço o acetato assim no bolo e venho. E aí eu vou e colo o durex aqui. Assim ele fica mais firme. Porque, ó, tá vendo? Quando a gente tira aqui. Se eu colocasse ele o contrário, do ladinho, do jeito que ele é, assim, abraçando o bolo assim, a parte da ponta aqui iria furar o bolo. Porque essa parte aqui, ela ia acabar entrando aqui no bolo e ia sair um monte de farelo. Então a gente sempre coloca ao contrário, tá? Deixa eu colocar aqui na pia. Pronto, agora eu dou uma acertadinha aqui no recheio, que às vezes vaza um pouquinho. Dá aquela meladinha, né? A gente nivela pra não escorrer. Pronto, agora eu vou limpar aqui a espátula pra gente iniciar aqui a decoração. Pronto, gente, eu tava pensando em aplicar aqui com a própria espátula, colocando assim. Mas se eu for fazer isso aqui, as migalhinhas que tiverem aqui vai grudar, vai sair. Então eu vou preferir fazer dessa forma, como eu faço de costume. Coloquei uma quantidade aqui no meu saquinho de confeitar, peguei um outro saquinho, já cortei aqui o bico. E agora eu vou fazer isso aqui, ó. Zigue-zague, ó. Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, tá vendo? Pronto, já foi o suficiente. E agora eu vou jogar um pouquinho aqui em cima. Deixa eu misturar mais para ele ficar um pouquinho mais mole. Pronto. Pronto, agora eu vou passar a espátula aqui em cima. Só para acertar ele aqui.
Agora eu venho passando aqui embaixo, ó, alisando, tá vendo? Aqui é uma pré-camada, viu, gente? Porque como vai as rosetas, é só pra, se porventura tiver uma rosetinha que ficar um furinho, não mostrar o bolo. Vai mostrar o fundo com o chantilly. Eu molhei bastante o bolo, né? Como a cliente me pediu, disse que queria um bolo bem molhadinho. E aí o recheio acaba amolecendo um pouquinho, ó. Ele deu uma vazadinha aqui, mas como a roseta vai esconder, não tem problema. O que não pode é o bolo sair do lugar, né? Se vocês fizerem o recheio, que você perceber que o recheio tá meio mole, não ficou tão firme assim, você não molha o bolo muito, você bota bem pouquinho, porque como eu molhei bastante, acabou amolecendo um pouquinho o recheio, mas como o recheio ficou mais firme, então não tem problema de repente o bolo escorregar e desmontar todo, né? Apesar de que aqui vazou um pouquinho, mas como a gente vai fazer uma decoração e as rosetas vão cobrir, então não vai ficar mostrando aqui o recheio melado no chantilly, tá? Pronto, gente, pro que eu quero já está bom, né? Já cobri toda a parte do bolo. Agora eu vou iniciar aqui com as rosetas. Primeiro a gente vai iniciar aqui com essa cor mais clara, né? Fazendo uma roseta de baixo até a metade, um pouquinho acima do meio. E depois a gente vai completar com as rosetas no tom mais escuro. Vou mostrar aqui pra vocês como é que eu faço a minha roseta. Ó, aqui eu tenho o bico 1M da Wilton. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Aperta aqui, aí faz uma letra C ou O. Ó, dá pra ver mais ou menos como é que fica, né, gente? É porque do jeito que eu tô segurando aqui, fica bem complicado pra mim, tá? Mas aqui, ó, se eu fizer certinho aqui, ó. Aí fica assim, ó, tá vendo? E é isso, essas são as rosetas. Pronto, eu coloquei a primeira camada, agora eu abasteci aqui a minha manga de confitar e vou colocar aqui a segunda camada para depois a gente estar iniciando com a outra cor. Pronto, gente, eu fiz aqui as duas camadas com o chantilly mais claro e agora eu vou iniciar com o mais escuro. Já despejei aqui o restante que sobrou no bol da batedeira e vou colocar o outro aqui agora.
Gente, e o bolo aqui tá pronto, viu? Eu vou jogar um glitterzinho nele pra dar um charminho e vou colocá-lo na geladeira, porque ainda falta 1 hora pra cliente vir buscar. Então não vou colocar o topo agora. Vou borrifar o glitter, ponho na geladeira pra deixar descansando lá, até pra o chantilly ficar mais firme também, né? Ele poder secar e fixar no bolo. E aí, quando faltar uns 5 minutinhos antes, eu tiro da geladeira, coloco o topo e aí eu mostro pra vocês, tá bom? E esse foi o resultado, gente, do bolo. Ó, já coloquei o topo, ficou assim. A cliente agora já tá vindo buscar. E essa é a nossa decoração. Aí as rosetas como ficou bonitinha, tá vendo? Tem um glitterzinho ali para dar um glamour. E ó, onde ficou uma falhazinha, eu apliquei uma pitanga, tá vendo? Que é essa aqui. Pra não ficar mostrando, né, o fundinho ali. Então, quando você fizer a rosetinha, que ficar uma falhazinha entre uma e outra, você vai lá e coloca uma pitanga, ó. E esse foi o resultado. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo super rápido, né, só dessa decoraçãozinha e do chantilly. E eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.